Bem-vindos a mais uma aula de controle avançado de processos. Agora nós vamos ver como nós podemos usar a metodologia RPN para projetar controladores PIDs multivariáveis. Nós vamos usar o método no domínio da frequência, que aqui é o Frequency Response Approximation. Isso pode ser usado tanto para projetar controladores como para reduzir a ordem do controlador. É uma metodologia muito eficiente. Bom, essa aqui é a estrutura da nossa apresentação, então vamos dar uma motivação, depois vamos dizer o que está por trás de um controlador. Vamos falar do desempenho alcançável, que nós já fizemos a apresentação do desempenho alcançável na apresentação anterior. Vamos falar da aproximação no domínio da frequência, que é a Frequency Response Approximation. E, por fim, recordaremos o conceito RPN, que é usado para o escalonamento. E aí, uma das coisas mais importantes e que garante o sucesso de um controlador multivariável é o escalonamento baseado na metodologia RPN. E, por fim, faremos o projeto do controlador por si só, ilustrando o caso para uma coluna de separação de ar altamente integrada energeticamente. E finalizamos com as nossas devidas conclusões. A ideia é a seguinte: quanto mais descentralizado for as malhas de controle, mais fácil é de colocá-las em operação e tirá-las de operação. Só que quando eu descentralizo, eu aumento o nível de interação entre os diversos canais. Então, normalmente a gente acaba criando subsistemas bloco-diagonais, certo? Então, é importante se ter essas conexões entre os canais, porque isso facilita o entendimento do operador, é mais fácil de colocar em operação e é mais fácil de manter o sistema operando, certo? Quanto mais baixa for a ordem do controlador, mais fácil é de implementar, mais fácil é de manter e tudo mais. Se um controlador de baixa ordem, naturalmente, for suficiente. Assim como um controlador de alta ordem com um controlador altamente centralizado é mais difícil de manter, mas, por outro lado, ele tem maiores chances de atingir o desempenho desejado. E aí a nossa ideia aqui é aproximar este controlador de elevada ordem por um controlador de baixa ordem. Como nós faremos isso é o que nós iremos ver nesta apresentação. Mais uma vez, o que está por trás de uma malha feedback é justamente eu quero desempenho alcançável mexendo ou estabelecendo o controlador. Então, é importante levar em conta o desempenho alcançável na especificação desse TDS, no desempenho alcançável, como já mencionado anteriormente. Nós temos que levar em conta os fatores de fase não mínima, dos quais destacamos aqui a resposta inversa e o tempo morto. Se a planta tiver resposta inversa ou se a planta tiver tempo morto, esses fatores terão que estar incluídos aqui em TDS. E se eu fizer uso do desempenho alcançável, eu vou poder, então, usar essa expressão para o projeto de um controlador. E aí o sucesso de um controlador desse tipo, aqui está o inverso da planta. No caso multivariável, isso aqui é matriz, é o inverso da matriz. Então, automaticamente, no caso multivariável, uma parcela relevante para determinar o sucesso de um controlador baseado na inversão da planta está associado ao condicionamento desse sistema, condicionamento mínimo desse sistema. Para ilustrar isso aqui, vamos fazer o uso do método da ciência direta para o caso monovariável. Digamos que nós queiramos um desempenho desse tipo, em que eu não tenho offset, então a resposta, a mudança de set point vai me levar o sistema para onde eu quero.
o meu botão de ajuste é o tal CL, eu entro aqui, faço as devidas simplificações e eu chego a um controlador, como esperado, pelo fato de ter ganho igual a 1 aqui, eu chego a um controlador que é um controlador com ação integral. Se eu agora substituir o modelo da planta, nós chegamos, então, por sua vez, a um controlador PID, porque a planta aqui é de segunda ordem. Se a planta for de ordem maior que segunda, o controlador que vai vir desse processo de inversão vai ser de controlador de elevada ordem, ou de ordem maior que 2. Então, a questão toda é, preciso de um controlador de elevada ordem? Muitas vezes, na maioria das vezes, não é necessário, né? E a metodologia que nós vamos apresentar aqui vai evidenciar isso e vai deixar isso claro. Quando eu vou precisar e como eu devo proceder. Aqui é só para ilustrar o caso em que, se a planta tem um tempo morto, esse tempo morto tem que estar inserido, acoplado no desempenho alcançável. Fazendo as devidas substituições, nós chegamos a esse controlador aqui, e aqui nós vemos que ele é um controlador irracional, não porque ele faz bobagens irracionais, não, ele é irracional porque não é uma razão de polinômios. Não sendo uma razão de polinômios, para chegar a um controlador racional, nós temos que chegar a uma razão de polinômios. Essa razão de polinômios é conseguida através do quê? Através de uma expansão desse tempo morto, através de aproximações racionais. A mais simples delas é a de Taylor. Taylor de primeira ordem, apenas para ilustrar, não é melhor. Melhor seria usar um PAD de ordem 2, por exemplo. Quanto maior for a ordem dessa aproximação, maior vai ser a ordem do controlador. Então, a gente já vê que dependendo da ordem que eu venha fazer dessa minha aproximação do tempo morto, eu vou chegar a controladores de ordem mais elevada, certo? Aproximando de primeira ordem, nós vemos que o controlador acaba sendo um controlador PI, em que a parcela associada ao ganho tem que ser diminuída, porque justamente o ganho tem que ser menor devido ao fator da existência do tempo morto. Nós já vimos isso aqui, como nós levamos no caso multivariável, agora estendendo isso para o caso multivariável, é através dessa função de desempenho alcançável em malha fechada. Essa é uma das alternativas. Uma outra alternativa é usar a função que é ótima para integral do erro absoluto. Isso eu apresento em outro vídeo para vocês. Isso nós vimos que os fatores que fazem no mínimo limitam o sistema. Como é que nós levamos em conta? É através da fatoração Blaschke. Então, eu faço a fatoração Blaschke, faço esse tipo de faturação para os casos de desempenho alcançável, levando em conta os zeros e polos e assim por diante, como nós já evidenciamos. Agora, este é o momento importante. Se você está dormindo, se você está vendo o WhatsApp, se você está respondendo ao Ibope, retorne, atenção, atenção, largue o sanduíche, largue o biscoito e então, para obter um controlador de ordem menor, eu tenho que fazer uma aproximação. Eu poderia fazer essa aproximação aqui, ó, controlador de baixa ordem e o controlador de alta ordem. E eu faço a minimização dessa métrica. Isso aqui é uma porcaria. Não faço isso. Não faço isso, porque isso vai levar vocês à instabilidade. Façam a aproximação que está aqui. O que é essa aproximação que está aqui nos diz? Eu quero que o controlador de baixa ordem tenha em malha fechada o desempenho em malha fechada similar ao desempenho justamente alcançado pelo controlador de elevada ordem. E isso aqui é a melhor métrica a ser usada como base para a minimização. Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui pode ser visto como sendo a aproximação anterior
só que com uma função peso. E a função peso, como nós iremos ver, é a função peso igual à função peso que nós usamos no RPNE. Então, aqui nós temos T escrito na forma multivariável. A gente pode justamente fazer essas duas representações. Eu posso multiplicar pela inversa antes, GC, ou GC vezes a inversa depois. Essa troca de multiplicações para esse tipo de sistema é correto, independente de G e independente de C, isso é fácil de demonstrar. Então, vamos representar T de S multivariável usando essas duas representações aqui. Só que eu vou escrever elas para a versão aproximada, em que a aproximada aparece aqui, a aproximada aparece aqui. Isso causa uma não convexidade, porque o aproximado, ele aparece, os parâmetros do aproximado aparecem no denominador e no numerador. Isso gera uma não convexidade. Mas nós vamos resolver isso considerando que eu fiz uma boa aproximação, então eu vou considerar que esse denominador aqui, ele é igual ao que eu teria aqui. Logo, é a seguinte aproximação. Nós queremos fazer essa aproximação, ela é não convexa, mas se eu substituir esse S-AP aqui por S0, eu passo a ter um problema de minimização de ΔG com função peso associada e multiplicada. É isso que nós fazemos aqui e isso resolve a nossa vida enormemente. Por quê? Porque eu passo a ter um problema convexo. E depois eu uso esse chute inicial desse problema convexo para um problema não linear, não convexo, mas eu tenho daí um bom chute inicial. Então, a ideia é essa. Só que nesse problema não convexo, não linear, não convexo, é importante eu penalizar para evitar que as discrepâncias que vão ocorrer instabilizem o sistema. Daí a gente põe uma função de penalização, que é essa ali, que S0G vezes ΔC, a norma infinita tem que ser menor que 1. Aí nós temos um problema de otimização não linear, recomendável para esse sistema, que nos leva a um aprimoramento do projeto inicial, permitindo que se chegue ao projeto final, levando-se em conta esses dois fatores. Ilustrando aqui, agora é um ponto importante, nós vamos usar a metodologia RPN para escalonar o sistema. A metodologia RPN, a curva RPN, então vamos pegar o ponto do RPN máximo, a curva importante do RPN que leva em conta as frequências. Nós vamos agora escalonar o sistema, que não está aparecendo a curva completa. Aqui seria a curva do RPN, nós temos aonde tem a frequência máxima, nós vamos pegar e escalonar o sistema para esse ponto. E vamos determinar o condicionamento mínimo para esse ponto onde o RPN é o máximo. E aí nós vamos ter a curva RPN, os fatores de escalonamento L e R, que nós vamos usar para o projeto controlador. Daí nós vamos fazer o escalonamento da planta, com essas matrizes de escalonamento L e R, obtidas para o ponto onde o RPN é máximo, e vamos projetar o controlador para essa versão escalonada. Essa versão escalonada vai ser usada para o projeto controlador. Fazemos o projeto controlador para a versão escalonada e depois voltamos para a unidade no mundo real, retornando a esses escalonamentos R e L, colocando esses escalonamentos justamente no controlador. Isso me vai permitir, então, que nós tenhamos um projeto muito eficiente do controlador nas unidades originais, sendo que boa parte do sucesso desse projeto é fortemente associado a essas matrizes de escalonamento que vão tornar o problema de otimização muito melhor. A sistemática adotada, então, passa pela determinação do desempenho alcançável, determinação do escalonamento segundo a matriz, a metodologia RPN, o cálculo do controlador ideal, que essencialmente é baseado no inverso da planta, que é um controlador de elevada ordem, e daí nós usamos esse controlador ideal de elevada ordem e aproximamos ele com um bloco diagonal e de ordem reduzida.
E depois nós pegamos esse controlador e inserimos justamente as matrizes de escalonamento utilizadas e determinadas na etapa 2. E, por sua vez, implementamos. Então, a metodologia é essa aqui. Nós começamos fatorando, pegamos o modelo nominal, fatoramos, desempenho desejável, escalonamos o sistema. Se o RPN for menor que 5, nós podemos, baseado na inversa da planta, que é o controlador mais simples, eu tenho o controlador ideal. Se ele for maior que 5, eu vou ter que usar uma metodologia mais avançada para projetar o controlador, usando H infinito, Mi, etc. E aí eu vou ter o controlador ideal, e aí eu aproximo o controlador ideal no domínio da frequência, e eu mexo na ordem e na estrutura do controlador. Obtenho o controlador escalonado, insiro os escalonamentos que eu determinei aqui, que são a base de R e L, calculo a simulação, estou satisfeito, se eu estou satisfeito, eu implemento. Se não estou satisfeito, eu retorno para alterar a estrutura e a ordem do controlador, e se não for possível, eu ainda altero o desempenho desejável para o sistema. Essa é a sistemática a ser adotada, uma sistemática bastante eficiente. Vamos ilustrar aqui uma coluna de destinação integrada, proposto por Jing e Lieben em 1989. É a matriz de transferência essa aqui, as composições XB1, XD1, XS2, isso aqui, XB1 é a composição de fundo da coluna 1, e essas outras todas aqui o destilado da coluna 2, a composição lateral da coluna 2 e a composição de baixo da coluna 2. E aqui nós temos as 4 variáveis manipuladas, nós evidenciamos claramente aqui que existe um certo desacoplamento entre controle da coluna 1 e a coluna 2 em si. Então, vamos analisar aqui o sistema, os distúrbios, tem também matrizes de transferência dos distúrbios, no caso, vetores de transferência dos distúrbios, evidenciados ali. Então, a gente faz a fatoração, usando a fatoração Blash com desempenho desejável e fatorando o tempo morto de saída, diagonal. Nós vemos aqui a direção do zero, tem um zero, e nós evidenciamos claramente que esse zero está concentrado no XD2 e no XB2. Aí, nessas duas, a gente colocou um desempenho mais lento. Os outros um desempenho mais rápido. Aqui dá a matriz de desempenho, e aqui são os controladores projetados, PIs, que são controladores PIs projetados, aí a gente vê claramente que é bloco diagonal, então tem esse aqui desacoplado de um bloco multivariável ali. Aqui tem uma resposta dos controladores para as mudanças de set point. Eu posso fazer um controlador PID. Aqui está a resposta do controlador PID. Posso fazer ele bloco diagonal, bloco aqui mais descentralizado, com elementos mais zero. E aqui está a comparação desses controladores. A gente vê, claro, à medida que eu vou descentralizando, maior é o acoplamento numa mudança de set point. Aqui está a rejeição de distúrbio equivalente desses sistemas. Conclusão, a metodologia é eficiente, fácil e sistemática para escolher a estrutura, a ordem do controlador. E isso foi aplicado com sucesso na empresa Bayer Leverkusen, em Germany. E está implementado no RPN Toolbox. E integrou também a minha tese de doutorado. E com isso nós terminamos a apresentação de hoje.